A inteligência artificial, ou IA na sigla em inglês, é um campo da tecnologia que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar, planejar e compreender línguas, por exemplo. Nos últimos anos, a IA tem avançado rapidamente, já está presente em muitos aspectos da nossa vida, mesmo que a gente não saiba, desde assistentes virtuais até sistemas de diagnóstico médico. O filme Inteligência Artificial retrata uma história em que um menino artificial é criado para substituir um filho humano falecido. Embora seja ficção científica, o filme aborda questões importantes sobre o que significa ser humano e a natureza da emoção e da consciência. Assim como no filme, a inteligência artificial tem o potencial de revolucionar muitos aspectos da nossa vida, mas também suscita preocupações éticas sobre a forma como a tecnologia está sendo usada e sobre o impacto que pode ter na sociedade e nos empregos. É importante que continuemos a debater e regulamentar o uso da inteligência artificial de forma responsável para garantir que seu impacto seja positivo para todo mundo. O que você achou dessa introdução? Você gostou? Pois bem, eu simplesmente li 100% do que você viu até aqui. E esse texto ele foi criado por uma inteligência artificial, sem nenhuma interferência minha. Eu simplesmente pedi para que a ferramenta criasse um texto falando sobre o tema e fizesse um paralelo com o filme Inteligência Artificial de 2001, aquele filme lá do Steven Spielberg. Impressionante, né? Se você é uma pessoa que entrou na internet ao menos uma vez ao longo dos últimos dias, deve ter se deparado muito com o tema inteligência artificial. Esse tema ele veio à tona depois que a ferramenta ChatGPT foi lançada. É uma ferramenta que tem como intuito te ajudar em praticamente qualquer tarefa. O melhor é que você não vai contar com a interação humana em nenhuma etapa. Simplesmente você vai direcionar, perguntar ou pedir qualquer coisa que você queira no ChatGPT. Se por si só o tema já é interessante, essa ferramenta ela ganhou ainda mais destaque, já que foi o serviço que levou o menor tempo na história a atingir 1 milhão de usuários. Apenas em 5 dias. Para você ter uma ideia, no segundo lugar está o Instagram, que levou 15 vezes mais, ou seja, 75 dias para alcançar o mesmo número. Você talvez não acredite em sua capacidade, mas vou te mostrar um pouco do que ela é capaz. Esse vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu faço a pergunta para a ferramenta e ela vai me responder. E eu vou colocar aqui um print do que ela me respondeu. Quem sabe assim você também não se convence que ela pode te ajudar não só no seu dia a dia, como também em outras áreas, como por exemplo, nos seus investimentos. Em primeiro lugar, vamos perguntar aí basicamente o que é a inteligência artificial. Eu não vou ler, obviamente, aqui o que a inteligência vai escrever para você, mas eu vou colocar um videozinho mostrando como a ferramenta funciona e como a resposta aparece para você. Segunda pergunta: como a inteligência artificial, de modo geral, pode me ajudar? Mais uma vez, você está vendo a inteligência artificial aqui trabalhando e elaborando a melhor resposta para você. O ponto interessante aqui é o seguinte: a inteligência artificial ela pode ser utilizada para reconhecer padrões e tendências, assim como nos ajudar a analisar uma grande quantidade de dados, que sozinhos, como analistas, poderíamos levar minutos, horas, dias e até meses para a gente processar tudo. Dessa forma, vamos colocar a inteligência artificial no nosso universo de investimentos. Vamos perguntar, mas de que maneira objetiva a inteligência artificial poderia me ajudar em minhas decisões de investimento? Bom, aqui a inteligência artificial vai elaborar uma resposta com base na pergunta que a gente acabou de fazer. O interessante é que, além de trazer uma série de aspectos práticos sobre como a gente pode adotar a inteligência artificial quando o aspecto é investimentos, ela é um pouco conservadora. Ela faz uma excelente observação, né? Apesar das vantagens da inteligência artificial ou IA para facilitar o nosso vídeo, nossa compreensão, é importante realizar suas próprias análises e tomar decisões informadas, especialmente quando se trata de investimentos financeiros. Ela vai falar sempre isso daqui. Agora a gente vai para algo mais incisivo. Será que a inteligência artificial poderia me recomendar algum tipo de investimento? Pois foi exatamente isso que a gente fez. Qual ativo financeiro negociado no mercado brasileiro você recomendaria para uma pessoa que quer garantir uma aposentadoria tranquila? A inteligência artificial ela já foi programada para não dar recomendações de investimento. Afinal, isso só pode ser feito por um especialista. E até o momento, a inteligência artificial não tem certificação para sair dando recomendação de investimento por aí. Apesar de que várias dessas ferramentas já inclusive passaram em provas
como a OAB, inclusive provas utilizadas por conselhos de medicina para provar se um candidato é bom ou não para aquela determinada vaga. Mas o legal aqui é que ela não deixa assim uma ideia do que a gente deve fazer, já que ela ressalta a importância de diversificar a carteira de investimentos para a gente reduzir algum tipo de risco. Mais um ponto para o ChatGPT no quesito investimentos. Mas se eu não for tão incisivo assim, pedindo logo uma recomendação de investimentos, mas que eu buscasse mais conhecimentos e menos uma recomendação específica, será que ele iria me ajudar? Vamos dar uma olhadinha. Quais investimentos são indispensáveis para um investidor conservador? Olha que bacana. Quando eu coloquei que eu era um investidor conservador, ele me deu aqui principalmente ativos de renda fixa. Quando você é de fato um investidor, uma investidora conservadora, é aí que deve estar a maior parte dos seus investimentos. Uma resposta excelente. E sabe o que é o mais interessante? É que a inteligência artificial ela não cometeu um erro comum que muitos influencers de finanças e não analistas, tá, cometem, que é classificar uma debênture como um ativo conservador. Lembra, quando a gente fala de debênture, é um tipo de investimento em renda fixa, que basicamente significa que você está emprestando o seu dinheiro para uma empresa, apesar de, em grande parte das carteiras dos investidores, esse ativo não oscilar dia a dia, ele oscila bastante. Além do mais, se a empresa tiver alguma dificuldade financeira e vir a quebrar, você perde todo o seu dinheiro. Agora vamos supor que você queira saber mais sobre uma recomendação de investimentos minha. No caso, eu gosto bastante do Banco da Ecoval e falo para os meus clientes que vários papéis, CDBs, LCIs, LCAs emitidas pelo Banco da Ecoval são uma grande oportunidade de investimentos quando o tema é renda fixa. Muitas pessoas não conhecem nada sobre o Banco da Ecoval, mas o ChatGPT poderia te ajudar. Dá uma olhada. Eu pedi para ele falar um pouco mais sobre o Banco da Ecoval e se ele é um banco sólido. Dá uma olhadinha na resposta. Olha só que bacana. A ferramenta te dá em segundos algumas informações que você levaria minutos, horas e quem sabe dias para coletar. E isso é uma grande vantagem. Por mais, veja só, que você esteja recebendo conselhos ou recomendações de investimento de outras pessoas. É legal que você consegue validar as informações e até se aprofundar em algumas questões. Agora vamos supor que você tenha gostado do Banco da Ecoval, assim como a gente gosta, e está em dúvida se deve adquirir um CDB pré-fixado ou um ativo indexado à inflação, que é o famoso IPCA+. Será que o ChatGPT poderia te ajudar com isso? Vamos ver, eu vou perguntar para ele aqui se é melhor eu comprar um ativo pré-fixado ou indexado à inflação. Dá uma olhadinha nessa resposta. Uma resposta excelente. Mas veja que ao final de cada resposta, quando o assunto é investimentos, o ChatGPT ele procura informar ou dar a você uma boa base de conteúdo, de dados, para que você possa por si só tomar uma decisão. A gente poderia ficar horas fazendo mais e mais perguntas à ferramenta, e eu sugiro que você faça o mesmo. A gente vai parar por aqui, porque talvez você já tenha entendido o seu real potencial. Seguinte, a inteligência artificial ela começou a observar avanços relevantes nos últimos meses, principalmente quando o acesso começou a ser difundido tanto para a pessoa física e de graça. E a gente deve começar a observar que a utilização dessas ferramentas devem crescer ao longo do tempo daqui para frente. É importante frisar aqui uma coisa: seu uso ele deve ser limitado a caráter informativo e nunca decisório. Por exemplo, se você está em dúvida se deve comprar uma ação de uma Petrobras ou de uma Vale, você não vai fazer essa pergunta para o ChatGPT. No final das contas, ele nem vai te responder. Ele não pode fazer isso. Agora, se você quer buscar um pouco mais sobre a história da Vale, sobre os resultados, o ChatGPT pode ser uma excelente ferramenta para você fazer isso. Se você achou interessante a ferramenta e também quer utilizá-la, o passo a passo é muito simples. Basta você acessar o site www.openai.com/blog/chatgpt. Vai fazer o seu cadastro e começar a conversar e questionar a ferramenta. Eu tenho certeza de que você vai se surpreender com a capacidade que a ferramenta tem de te ajudar no dia a dia e também nos seus investimentos. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você clique em curtir e compartilhe com quem você ainda percebeu que é meio cético ou cética com relação à utilização da inteligência artificial no nosso dia a dia. E se você quer outros vídeos também utilizando a inteligência artificial, deixa aqui o comentário que a gente vai buscar trazer mais conteúdos para você. Um abraço e até a próxima.